O Banco Central Brasileiro acaba de anunciar que cortou mais uma vez a taxa Selic em meio ponto percentual. Mas como essa redução pode impactar e vai impactar os seus investimentos daqui para frente? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de mais nada, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, se você gostar, obviamente, que você se inscreva no canal para estar sempre antenado e antenada com as novas informações que a gente traz aqui para você com relação a investimentos, educação financeira, e compartilhe esse conteúdo com quem também tem interesse em aprender a investir melhor o seu dinheiro e alcançar a independência financeira mais rápido. Agora vamos lá, eu falei aqui para você que eu vou te dizer como essa redução da taxa Selic vai impactar positivamente os seus ativos financeiros, perfeito? Mas antes de mais nada, eu quero te dizer por que o Banco Central se sentiu confortável em reduzir mais uma vez a taxa Selic. Primeiro, isso não foi surpresa para ninguém. O mercado já esperava um corte da taxa Selic, então isso não foi uma surpresa para ninguém. Agora, por que o Banco Central se sentiu confortável em continuar cortando a taxa Selic? A gente precisa ver o movimento de principalmente uma coisa, a tão famosa inflação. A inflação no Brasil, não só no Brasil, como no mundo todo, ela desacelerou de maneira relevante. Nos últimos 12 meses, o índice oficial da inflação no Brasil, o famoso IPCA, acumula uma variação próxima de 4%. Poxa, Gui, mas está acima da nossa meta, certo? Está acima da nossa meta. Mas se a gente for lembrar, alguns meses, semestres atrás, um tempo não tão distante assim, a inflação no Brasil chegou a superar o patamar de 2 dígitos, né? Chegou a superar ali 10, 11% acumulado em 12 meses. Então é um processo de desinflação relevante que a gente está observando. Além disso, o Banco Central ele toma as decisões com base no futuro e não olhando para o passado. Ou seja, a inflação passada, o Banco Central não tem controle. Então não adianta ele produzir uma redução, uma alteração na taxa Selic com base no que ele está vendo no passado. O que ele precisa fazer? Alterar a taxa Selic com base na sua perspectiva para o futuro. Quando o Banco Central olha para frente, ou seja, olha para as expectativas de inflação para o ano de 2024 e para o ano de 2025, ele também vê um cenário de maior tranquilidade. A inflação esperada para esse período está levemente acima das metas do Banco Central. Então ele fica mais confortável em falar, bom, se eu olho para o passado, a inflação está arrefecendo bastante, e olho para as expectativas no futuro, tanto minhas quanto do mercado, e vejo ainda uma expectativa de inflação significativamente controlada, eu me sinto confortável em cortar a taxa de juros. Por quê? Porque a economia brasileira não está lá em grande velocidade, né? Não está com uma atividade econômica muito acelerada. Então, poxa, eu posso cortar a taxa de juros, posso proporcionar esse alívio para a nossa economia, e eu não estou vendo aqui uma inflação, uma expectativa de inflação prejudicada. Mas a pergunta certa não é por que o Banco Central cortou a taxa Selic. A pergunta certa é, será que ele vai continuar a cortar a taxa Selic? E, se for continuar a cortar a taxa Selic, até onde ele pode ir? Por que essa é a pergunta correta a se fazer? Não é o fato da Selic cair hoje 0,50, 0,75 que vai impulsionar muito os seus ativos de risco, as suas ações, os seus fundos imobiliários, seus títulos pré-fixados e indexados à inflação. O que vai determinar um movimento mais positivo e duradouro para as ações, para os fundos imobiliários e para os ativos de risco na renda fixa? Estou aqui falando de pré-fixados e ativos indexados à inflação de longo prazo. Esses caras que têm uma volatilidade, ou seja, um balanço de preços tão relevante quanto os fundos imobiliários e as ações. Não é a taxa Selic. Pô, Gui, se não é a taxa Selic subindo ou caindo que vai determinar se esses ativos vão subir de maneira relevante ou vão cair de maneira significativa, o que é? São os famosos juros futuros, tá certo? Você deve estar se perguntando, caraca, Gui, mas o que são esses juros futuros? Os juros futuros indicam qual que é o patamar de CDI, de Selic, que o mercado acredita que o Brasil vai ter daqui para frente, daqui a alguns anos. E por que é isso daqui que importa muito mais para os ativos de risco, como as ações, os fundos imobiliários, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro pré-fixado? Por que justamente são esses caras que importam mais para a precificação desses ativos? Olha só, todos esses ativos que você está vendo aqui, as ações, os fundos imobiliários, o Tesouro IPCA e os títulos pré-fixados, eles nada mais, nada menos são do que fluxo futuro de recurso que você teria a receber de dinheiro no futuro trazido a valor presente. O Gui, está querendo dizer que o preço de uma determinada ação ele é dado por uma conta matemática? Sim, por uma conta matemática. Então o que você faz para chegar no valor justo de uma ação? Você projeta qual que vai ser a expectativa de resultado dela nos próximos anos e décadas e traz tudo isso para frente. Traz tudo isso para agora.
para o valor presente. E você traz isso fazendo uma continha, utilizando uma taxa de juros. Que taxa de juros é essa, Gui? A taxa de juros futuro. E tem um negócio interessante. Quando a gente fala no preço da ação, a gente tem que entender que você está trazendo todo esse fluxo de recurso, então eu vou colocar aqui, fluxo de dinheiro, na verdade, né, no futuro, a valor presente por uma determinada taxa. Essa taxa aqui, ó, de juros futuro, vou colocar aqui, taxa FUT, tá certo? Essa continha basicamente que você faz. Percebe uma coisa? Quando isso daqui sobe, ou seja, quando a taxa de juros futuro sobe, o preço desse ativo, dessa ação, desse fundo imobiliário, desse título pré-fixado, desse título indexado à inflação, faz isso aqui. Quando essa taxa de juro futuro cai, ou seja, quando o mercado, os investidores, os economistas esperam taxa Selic e taxa do CDI no Brasil mais baixa por um longo período de tempo, e aí essa taxa futura cai, o preço dos ativos de risco sobe. Por quê? Porque todo esse fluxo futuro de recursos trazido a valor presente vale mais. Se você quer simular essa continha aí, faz o seguinte, suponha que uma empresa vai trazer R$100 de lucro nas próximas décadas. Aí você divide por a taxa de 1 mais 10%. Veja quanto que vai dar a conta. Suponha que essa taxa de juro futuro subiu para 15%. Aí você faz 1 mais 15%. Veja o resultado. Você vai perceber que o valor dessa ação, dessa empresa, cai. Agora faça o movimento inverso. Troque a taxa futura de 15% ao ano para 6% ao ano. Você vai ver que o fluxo futuro de recurso não mudou, continua sendo R$100, mas o valor da ação vai subir de maneira significativa. Eu estou querendo dizer para você que o que importa mais para o preço da sua ação, para o preço do seu fundo imobiliário e para o valor dos seus ativos pré-fixados indexados à inflação é a alteração disso daqui. Agora, beleza, Gui, então eu entendi. Então não é necessariamente a taxa Selic cair ou subir que vai impactar de maneira significativa a taxa do juro futuro, certo? Certo. Então o que impacta? Pô, isso daqui, o que impacta essa taxa de juro futuro? Bom, essa taxa de juro futuro vai cair de maneira relevante se o mercado, os economistas, entenderem que a Selic pode cair mais e permanecer baixa por um longo período de tempo. E aí, o que vai dizer se essa taxa Selic, né, essa taxa Selic ela pode cair mais e permanecer num patamar mais baixo por um longo período de tempo? São principalmente duas coisas extremamente importantes aqui no país. Uma é o patamar de juro nos Estados Unidos da América. Como assim, Gui? O que acontece lá nos Estados Unidos, o patamar de juro nos Estados Unidos vai impactar no quanto a nossa Selic vai cair e em quanto tempo ela pode ficar em patamar mais baixo? Sim, e eu vou te explicar o porquê. Hoje em dia, o dinheiro ele pode viajar de um lugar para o outro de maneira muito rápida. Eu não colocaria nem em minutos, mas sim em segundos. Então, o fluxo de dinheiro no cenário global, ele é muito rápido. Ou seja, o dinheiro de investidores, investidoras, de empresas, de governos ao redor do mundo, ele está procurando o local mais eficiente para sua alocação. O que ele está buscando? Ele está buscando o lugar que traga o maior retorno, mas ele também não quer correr muito risco, ou seja, ele quer o maior retorno com o menor risco. Você precisa entender que a economia americana é a maior economia do mundo. Logo, é um dos lugares mais seguros do mundo para você colocar o seu dinheiro. Qual que é a remuneração que investidores do Brasil e do mundo inteiro recebem por colocar o seu dinheiro em títulos públicos americanos? É o juro dos Estados Unidos. Se o juro nos Estados Unidos está muito alto, para você compensar essa relação risco e retorno, para alguém colocar o dinheiro aqui no Brasil, o que você precisa fazer? Subir os juros no Brasil também. Logo, você consegue atrair um volume de capital interessante. Ou seja, se o juro nos Estados Unidos der indícios de que vai permanecer elevado, que hoje está aproximadamente 5,5% ao ano, por um período relevante de tempo, isso vai prejudicar o nosso cenário de corte de juros. Por quê? Porque a diferença de juro no Brasil, entre Brasil e Estados Unidos, ela não pode ser muito baixa. Você está falando da maior economia do mundo, de um dos lugares mais seguros para você colocar o seu dinheiro no mundo. Logo, se os Estados Unidos está pagando 5,5% de juros ao ano, dificilmente o Brasil vai pagar algo como 8%, 7% ao ano através da taxa Selic. Então o que a gente precisa ver para essa taxa de juro futuro cair com maior tranquilidade e a gente continuar observando um desempenho positivo dos nossos ativos? A taxa de juro nos Estados Unidos cair. Pô, Gui, agora lascou, cara, porque eu tenho que ficar atento com o que está acontecendo nos Estados Unidos, aí eu me enrolei demais, né? Agora, pô, me perdi. Por isso que é
é bom você ter analista de investimento profissional te recomendando ativos, tá? Por quê? Porque nós estamos olhando para isso, perfeito? Quando a gente olha a perspectiva de juros nos Estados Unidos, a notícia é positiva. Por que ela é positiva? Porque se a gente for observar a inflação nos Estados Unidos, a gente vai ver que ela está desacelerando já há algum bom tempo. Então, os últimos dados de inflação nos Estados Unidos, eles surpreenderam positivamente. Ou seja, eles vieram abaixo das expectativas. E para completar esse cenário mais positivo, os indicadores de atividade vieram mostrando sinais mais altos, ou seja, uma atividade econômica maior. Então, a gente tem nos Estados Unidos o melhor dos dois mundos. Atividade econômica mais alta do que esperada, porém com inflação abaixo das expectativas. Tanto é verdade que economistas, analistas de investimento e econometristas já projetam corte da taxa de juros dos Estados Unidos no primeiro semestre de 2024. O que isso tende a fazer? Tende a abrir espaço para que o nosso juro e o nosso juro futuro caia de maneira significativa. E o que isso vai fazer, Gui? Isso vai fazer com que o espaço para valorização dos nossos ativos de risco, as ações, poxa, quem mais? Os fundos imobiliários, poxa, quem mais? Os títulos pré-fixados e IPCA+, continuem apresentando uma valorização relevante. Agora você vai falar, pô, Gui, não é possível. Então é o juro americano que vai determinar todo o movimento de ativos de risco no Brasil? Se vai ser positivo, se vai ser negativo, não é possível. Nada que acontece aqui é importante? Não, claro que o que acontece internamente tem a sua importância. Mas é importante a gente lembrar e destacar a relevância do mercado norte-americano, do juro dos Estados Unidos, com relação ao movimento no preço dos nossos ativos. Se você for pegar, ao longo de 2023, o Ibovespa oscilou de acordo com a oscilação da taxa de juros nos Estados Unidos, ponto nada mais. Basicamente, o juro nos Estados Unidos impactou o nosso juro futuro, que como consequência impactou as nossas ações, o índice Ibovespa, tá? Então, sim, é extremamente importante você analisar o que está acontecendo com a economia americana, principalmente com o juro americano. Mas, Gui, o que a gente precisa olhar aqui no Brasil, né? Para a gente não perder aí uma possível virada de ciclo, ou seja, esse momento que a gente está observando mais positivo, ele acabar se deteriorando. Óbvio que nós temos os nossos próprios fatores idiosincráticos aqui no Brasil, né? Quais são eles? Inflação. E a gente também tem a perspectiva fiscal. Quando a gente olha para a inflação no Brasil, a gente tem sim um sinal mais positivo. Como eu falei no início do vídeo, a gente tem indicadores de inflação mostrando uma desaceleração relevante dos nossos indicadores de preços. Quando a gente vai ver os dados de inflação ao produtor também continuam apontando aí para um patamar suave de preços ao produtor. Se a gente olha o IGPM, que é a famosa inflação do aluguel, né? Que ele tem um movimento antecedente ao IPCA, ou seja, o IPCA, depois de alguns meses, tende a seguir a direção do IGPM. Se a gente for pegar a variação do IGPM, nesse ano ela é negativa em torno de 3,5%. Ou seja, se a relação histórica entre IGPM e IPCA for mantida, a gente pode esperar indicadores oficiais de inflação ao consumidor, medidos pelo IPCA, ainda em patamares tranquilos nos próximos meses. Então, quando o assunto é inflação, isso não é algo que me preocupa tanto hoje. Além do que, a gente teve um movimento mais benéfico nas últimas semanas e meses. Que fator benéfico foi esse? Com a queda de juro futuro nos Estados Unidos, a gente observou um fenômeno, né, interessante. Que fenômeno é esse? Uma queda do dólar com relação a outras moedas do mundo. Pô, Gui, o que isso tem a ver com a inflação? Quando o dólar cai, é importante que você entenda uma coisa. Uma boa parte dos produtos, insumos, serviços que consumimos tem um bom impacto com relação ao dólar. Ou seja, se o dólar sobe, uma boa parte dos produtos que consumimos aqui no Brasil, eles ficam mais caros. Por que eles ficam mais caros? Porque eles são importados. Isso impacta na nossa inflação. É importante eu te dizer que nos últimos 6 meses, o dólar está apresentando uma queda relevante, superior a 10%. Ou seja, se quando o dólar sobe, o preço dos produtos acaba ficando mais caro, logo, se o dólar cai, a tendência é que o preço desses mesmos produtos fique mais barato. E isso continue deixando o espaço aberto para que os nossos ativos de risco continuem apresentando uma boa performance. Pô, Gui, entendi, show de bola, mas tem uma coisa que eu quero ver agora você me explicar, porque é isso que vai acabar com o Brasil, que é a nossa perspectiva fiscal. Como assim nossa perspectiva fiscal, Gui, tá boa, não sei o quê, que é absurdo você falar isso. O que é perspectiva fiscal? Perspectiva fiscal, basicamente, é você entender qual que é o equilíbrio da dívida pública brasileira e
como o governo brasileiro está equilibrando as suas receitas e despesas. Se o governo brasileiro está dando indicações ou dá indicações cada vez mais negativas em termos de equilíbrio do nosso orçamento, essa perspectiva fiscal fica prejudicada. Ou seja, a expectativa de endividamento público continua subindo. E por que isso é ruim para os nossos juros futuros, Gui? Essa é a pergunta no final das contas, porque é isso que vai prejudicar os nossos ativos. Se a nossa perspectiva fiscal ela fica cada vez mais negativa, ou seja, se a perspectiva de endividamento continua subindo cada vez mais, nós temos um problema. Por que nós temos um problema? Quando você compra um título público de longo prazo, um tesouro pré-fixado, um tesouro IPCA+, o que você está fazendo? O Gui, eu estou investindo. Você não está só investindo. Você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro. Só que se o governo brasileiro se endivida cada vez mais, não controla suas finanças públicas, gasta mais do que arrecada de maneira consistente e cada vez mais aumenta o buraco, o que vai acontecer com a taxa de empréstimo que o Brasil tem que pagar para os investidores e investidoras? Vai subir, certo? Isso faz com que as nossas taxas de juros futuro subam e aí prejudique os nossos ativos de risco. Ô Gui, a perspectiva fiscal tá ruim pra caramba, cara. Esse arcabouço fiscal aí, nossa dívida PIB vai subir e aí vai, acabar com tudo, cara. Será? Se a gente for observar, desde o início do ano, o que a gente tinha? Cenário fiscal. Bom, a gente tinha um governo falando que, olha, a regra do teto de gastos, que era a nossa antiga regra fiscal, é ruim, não vai valer. Logo, nós vamos ter outra regra fiscal. E aí começou-se a criar, ao longo do tempo, o nosso famoso arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele é tão rígido quanto o teto de gastos? Não, de maneira nenhuma. Bom, mas o arcabouço fiscal nos dá o que a gente não tinha nesse meio tempo. Ou seja, entre o fim da regra do teto de gastos e o início do arcabouço fiscal. O que a gente ficou aqui no limbo nesse meio tempo? Sem perspectiva de endividamento público nenhum. Logo, nesse meio tempo, a expectativa de dívida pública com relação ao PIB no Brasil, pelos economistas, analistas de investimento, subiu para algo perto de 100% do PIB e até superior a 100% do PIB. Ou seja, os economistas olhavam e falavam, cara, a gente não tem a regra do teto de gastos, a gente não tem nenhuma regra fiscal. Logo, o Brasil vai continuar gastando mais do que arrecada por um período considerável de tempo e a gente vai dever 100% do PIB, 105% do PIB, 110% do PIB até 2030. O que isso significava? Significava que a nossa dívida pública teria um tamanho maior ou igual, no caso de 100% do PIB, a tudo que a gente produz de bens e serviços no Brasil em um ano inteiro. É uma perspectiva realmente assustadora. Só que veio o arcabouço fiscal e essa perspectiva de endividamento do PIB caiu para os próximos anos e está relativamente estável. Ou seja, algumas pessoas estão falando o seguinte, focando no seguinte ponto. O arcabouço fiscal é ruim porque é pior do que a regra do teto de gasto. E daí que é pior? Ninguém está falando que é melhor. O que as pessoas pragmáticas estão falando? Que o arcabouço fiscal dá uma boa perspectiva do que vai acontecer com o nível de dívida com relação ao PIB do Brasil. E com isso você consegue fazer conta de qual que deve ser a taxa de juro futuro do Brasil. É isso que a gente está falando. Ninguém está falando se é bom ou ruim. O que a gente está analisando são fatos. E os fatos é que agora todo mundo tem uma perspectiva muito melhor do que pode acontecer com a dívida PIB do Brasil do que nesse limbo entre regra do teto de gastos e arcabouço fiscal. Então cuidado, que tem muita gente querendo polemizar o assunto. E tudo quanto é dado sobre fiscal que sai aí, poxa, a pessoa fala, o Brasil vai acabar, o Brasil vai explodir. Vou te dizer uma coisa, se alguém fala que o Brasil vai explodir, que o cenário fiscal vai explodir no Brasil, que o Brasil vai dar calote na dívida pública, é papapá, e não tem 100% do seu patrimônio alocado nos Estados Unidos, esquece, essa pessoa não acredita nisso. Porque quem acredita que o Brasil vai dar calote na dívida pública nos próximos anos, não é louco, nem louco, de deixar R$1 dentro do Brasil. Então, se alguém te falar isso, fala o seguinte, qual que é o percentual do seu patrimônio que dá fora do país? É 30%, é 40%. Meu amigo, então você não acredita nisso nem a pau. Porque se acreditasse, tinha 100% do seu dinheiro lá fora. Então não venha com essa. Então isso é para você separar também quem tem um discursinho para engajamento nas redes sociais e quem de fato tá querendo te ajudar, tá bom? Então cuidado, separe isso daí. O que eu quero dizer aqui então? Quero dizer que o fiscal, na minha visão, apesar de não estar com uma perspectiva melhor do que quando a gente tinha a regra do teto de gastos, não vai ser ele, agora pelo menos, que vai deteriorar esse próximo movimento de melhora do mercado brasileiro. Ponto. Então o que a gente tem aqui no final das contas? A gente começou falando de taxa Selic, você começou a falar e meu Deus do céu, o que eu acredito que vai acontecer? A taxa Selic no Brasil vai continuar caindo. O juro nos Estados Unidos vai começar a cair em 2024. Isso vai abrir espaço para que o dólar se enfraqueça ainda mais, tudo mais constante, a gente não tendo surpresas negativas em vários âmbitos aqui no mercado brasileiro, e isso vai fazer com que a Selic continue caindo e permaneça em um patamar mais baixo por um período relevante de tempo.
Reduzindo o quê? Os nossos juros futuros. Fazendo com que? Com que os nossos ativos de risco continuem apresentando uma performance positiva ao longo de 2024. Ah, Gui, mentira! Sempre aconteceu isso em ciclos de corte da taxa Selic, ainda mais alinhados com o ciclo de corte da taxa de juros nos Estados Unidos. Dificilmente você vai observar um movimento negativo nos ativos de risco no Brasil se as duas coisas estiverem acontecendo em 2024. Queda da taxa Selic, queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Não consigo observar que movimento impediria uma valorização nas ações, nos fundos imobiliários e nos ativos de risco na renda fixa se a Selic estiver caindo aqui e se os juros nos Estados Unidos estiverem caindo também, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente foi muito, mas muito além da taxa Selic, mas é isso que importa. Não é ficar olhando quanto a taxa Selic caiu, não, só para dar engajamento. Eu quero que você aprenda e que você entenda o que está acontecendo. Se prepare, porque na minha opinião, 2024 será um ano de colheitas e não mais, finalmente, né, de plantio. Até a próxima. Tchau, tchau.